Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Dou a Vida. Frase para hoje: o que vem de Deus traz paz. João 14:27. Nossos abraços de hoje vai para Maria Cardoso, Maria de Fátima de Fortaleza, Ceará, Regina Fernandes e também para Vandice Araújo, que nos acompanha lá de Baixa Grande, na Bahia. Ernesto encontrou os documentos de viagem na mala que Helena se esqueceu de fechar. Ele viu a assinatura falsa no documento de permissão de viagem. Ele os fotografou com o celular, obviamente para mandá-los ao seu advogado. Helena e Pedro estavam em um ninho de amor original, falando sobre seus planos de fuga e como os dois poderiam viver em Los Angeles quando eles viessem se juntar a ela e Nicholas. Eles deixaram na cama no que precisaria ser lençóis virgens. Gina ficou um pouco incrédula por Augusto ter passado a noite inteira no hospital ao lado do bebê. Ela perguntou se Rosa estava com ele e ele disse que eles eram apenas amigos. Gina parecia que todas as rodas oleosas estavam girando quando ele disse isso e ele perguntou por que ela estava perguntando. Ela disse que havia ocorrido a ela que seria melhor para Maria se eles cuidassem dela juntos. Isso significa que Rosa teria que sair para poder se mudar para o quarto com o bebê. Todos nós sabemos o verdadeiro motivo disso, não é? É simplesmente tirar Rosa então do caminho. Augusto estava surpreso demais para sequer pensar sobre isso e ele parecia concordar, cego de amor por ela. Ela disse que se ele quisesse pensar mais sobre isso, ele deveria ir dar a ela uma resposta mais tarde. Quando ela se virou, sorriu com um sorriso comedor de... Como sabemos, né, que ela sempre faz coisas horríveis, então ela sai então com um sorriso malicioso. Ele concordou na hora, dizendo que eles queriam que Maria fosse feliz e que ela seria então com seus pais juntos uma menina muito feliz. O maior sorriso de Gina foi quando ela disse que Rosa teria que procurar um novo lugar. Augustinho disse a ela que falaria com ela. Samuel estava em casa para tomar um café com um colega de classe quando Gabriela entrou com Gustavo. Infelizmente, isso se transformou em um confronto, tudo só porque ele ouviu em uma conversa com Irene, a qual então ele entendeu que a nossa querida Gabriela estava achando que ele era pobre demais para viver com ela. Ele não deu a ela uma chance de explicar o que realmente se tratava. Ele se virou para Gustavo e disse para se divertir enquanto pudesse. Seu colega de classe interrompeu isso, mandando Samuel para fora. Gustavo voltou-se para Gabriela com a palavra imbecil. Nelson chegou à sala de espera do hospital para ver Gina e Augustinho lá. Ela disse ao pai que Maria estava respondendo ao tratamento. Augustinho fez alguns comentários de apoio e os deixou em paz. Nelson ficou surpreso ao ver Gina ali. Ela disse que não era isso que ele queria. Ele disse que esperava que a preocupação dela continuasse. Ele parecia em dúvida e ela disse que nunca sabia o que dizer porque nada o agradava. Gustavo chamou Samuel de idiota, mas Gabriela disse que o ouviu e tinha um propósito que não tinha nada a ver com ele. Ela não queria falar sobre isso. Ele então disse que estava interessado nela e que ela lhe daria uma chance. Ela disse que não estava pronta para tal coisa. Ele perguntou quanto tempo e ela então o adiou. Ele disse que esperaria uma vida toda, então boa sorte. Ela disse a ele que gostava dele apenas como um amigo e ele disse que espera então que um dia essa zona toda de amizade se acabe e se transforme em amor. Ernesto estava trabalhando em seu computador. Helena disse que tinha se encontrado com um cliente e lhe desejou boa noite. Augustinho e Rosa sentaram-se para conversar. Ele contou a ela sobre sua conversa com Gina e Rosa não acreditou. Ela o avisou que a aparência e a mudança de atitude de Gina é falsa e que ela tem um motivo oculto para isso. Augustinho queria acreditar tanto que Gina tinha os melhores interesses do bebê no coração que eles discutiram sobre isso.
Rosa então tinha certeza de que Gina queria tomar sua vida então miserável morando ali, mas então lhe disse para não se preocupar. Ela então iria encontrar um outro lugar. Ela pegou sua bolsa e saiu chateada. Acho que Rosa já está então interessada em Augustinho. Pedro voltou para casa de bom humor. Ele abraçou Esther e disse a ela qual era o seu plano. Ele e Helena discutiram a possibilidade de morar nos Estados Unidos por um tempo. Ele até sugeriu que Esther fosse morar lá com eles. Ele parecia um pouco feliz. Esther perguntou se ele estava com fome e ele disse a ela que já tinha comido com Helena e foi para o seu quarto. Rosa e Samuel se conheceram na rua e ele ficou um pouco chateado por causa do encontro com Gabriela lá no restaurante. Ele disse a Rosa porque isso deu errado. Ele não se sentiu nada na presença de seu amigo Gustavo. Rosa disse algo no sentido de que era perda de tempo ficar com Gabriela. Ela disse a Samuel que ele era o amor de sua vida. Ele a beijou, mas não parecia que estava então esperando para ouvir isso, mas como se ele estivesse tentando tirar Gabriela de sua mente ou de seu coração. Augustinho estava sentado à sua mesa, claramente preocupado porque não tinha ouvido falar de Rosa. Gina ligou para verificar isso e então ficou muito mais satisfeita por Rosa ter saído. Ela e Augustinho concordaram em conversar no dia seguinte. Ela encerrou a ligação e parecia satisfeita consigo mesma em fazer o mal. Na manhã seguinte, Samuel acordou em uma cama de hotel com Rosa. Ela disse a Samuel o quanto havia sentido falta dele e que reviverá momentos como aquele milhares de vezes se ele permitir. Ele riu brevemente e ela disse que queria ficar assim para sempre com ele. Ele a lembrou que eles tinham que trabalhar e ela disse que precisava encontrar um novo lugar para morar. Eles se levantaram para começar um novo dia. Ernesto perguntou a Nicolas se ele se empacotava todo o que precisava para Cancún. Ele disse que não e Helena disse que eles comprariam o que eles precisavam a caminho. A empregada serviu-lhe então o café da manhã. Conversaram então uma conversa um pouco estranha e continuaram seguindo então com o seu dia. Samuel foi para casa e Esther o repreendeu por não deixá-la saber que ele ficaria toda a noite fora. Ela disse que ele precisaria fazer seu próprio café da manhã porque ela não dirigia um restaurante e agora estava indo às compras. Ele se sentou, parecendo envergonhado. Pedro esperou até que Esther saísse para perguntar ao irmãozinho se ele tinha se reconciliado com Gabriela. Samuel disse que não. Ele tinha estado com Rosa. Pedro ficou confuso, sabendo que Samuel estava apaixonado por Gabriela. No entanto, Samuel não queria falar sobre isso. Ele só queria tomar banho e começar a trabalhar. Augustinho estava tomando o café da manhã quando Rosa chegou. Foi estranho entre eles e ainda mais quando ela disse a ele que tinha então passado a noite com Samuel. Foi turbulento então para Samuel e Gabriela quando chegou tarde ao trabalho. Ele mencionou estar com Rosa, o que não tornava as coisas melhores. Ele disse que normalmente é pontual e que isso era uma exceção. Então perguntou o que ela estava procurando. Era um plano para o casamento de alguém. Ele entregou a ela, ela disse graças superficial e entrou em seu escritório onde tentou não chorar. Helena falou com Pedro, dizendo-lhe que estava tudo bem. Ernesto não desconfiava de nada e eles estavam prontos. Ele pediu informações sobre o voo dela e estava então em processo de obtenção de visto. Ele seria capaz de se juntar a ela em 5 dias. As habituais declarações de amor vão e vêm. Então ele ligou para então Jesus, um cara lá no aeroporto, para pedir um favor. Gina foi até a garagem ver o pai e Rosa disse que ele estava com um cliente. Gina insistiu que ela encontrasse outro lugar para morar e Rosa disse-lhe que não se preocupasse. Ela teria partido quando chegassem à casa de Augusto para morar com ele. Gina disse, é melhor você não estar, em um tom de que ela não seria mais bem-vinda lá. Ernesto levou Nicolas para comprar equipamentos de mergulho, com o qual Nicolas estava brincando a caminho de casa. Ele falou sobre querer ver os peixes. Ele então perguntou se havia então o divórcio e então Ernesto respondeu que não. Eles eram uma linda família e ele não estava permitindo que ninguém a destruísse.
Samuel ligou para Rosa para dizer que tinha passado a pensão que ela morava e que eles têm um quarto disponível. Ela ficou feliz em ouvir isso, dizendo que iria passar a noite no almoço para cuidar disso. Assim que ela encerrou a ligação, Nelson chegou e quando Rosa saiu correndo, disse a ele que Gina estava lá em seu escritório esperando por ele. Nelson entrou em seu escritório e Gina contou a ele sobre o acordo então que aconteceu na vida de Agostinho. Ele ficou surpreso e ela contou-lhe outra grande mentira, que quando ela viu o bebê de perto foi uma revelação. Ela queria fazer o melhor por ela. O pobre Nelson caiu dessa vez com um anzol e linha chumbada de uma vez. Ernesto entregou 3 passagens aéreas ao balconista, que fez uma digitação no computador. Ela devolveu os passaportes e disse que eles precisariam ir até o portão de embarque em 1 hora. Ernesto sugeriu então que fossem tomar café e Nicholas pediu sorvete. Eles então se dirigiram para o refeitório. Augustin estava no hospital vestindo um uniforme quando seu telefone tocou. Rosa estava na casa dele pegando suas coisas para poder voltar para a pensão em que então ia morar lá antes. Aliás, em que ela já morava lá antes de tudo isso começar. Ela aproveitou para agradecer por deixá-lo morar com ele todo esse tempo. Ele disse que ela sempre seria bem-vinda para ficar lá. Ele parecia triste e parecia ainda mais triste quando a ligação terminou. Acho que o Cupido também acertou Augustin, não só Rosa. Depois do café da manhã e do sorvete, Nicholas perguntou a Helena se ela havia trazido seu maiô. Ela disse que sim. Ernesto falou sobre a ida dos 3 à praia. Helena mencionou ter esquecido algo e sugeriu comprar um substituto. Ernesto então entregou os passaportes a ela. Ela levou Nicholas com ela. Eles então passaram pelo portão e o voo para Los Angeles foi anunciado. Então Helena disse, vamos, e ele começou a correr. Nelson encontrou Augustin dormindo em uma cadeira na sala de espera. Ele o acordou e Augustin disse a ele que Maria estava muito bem. Eles estavam esperando para vê-la. Nelson disse que ficou satisfeito por Gina finalmente ter percebido sua responsabilidade em trazer uma criança ao mundo. O médico então deu boas notícias. Augustin sorriu e Nelson pediu para ver o bebê. Eu sou seu avô, disse ele feliz. O médico disse que ele podia, mas eles só podiam entrar um de cada vez. Augustin disse que não havia problemas em Nelson ser o primeiro. Ele então foi se vestir. Helena pegou Nicholas, que começou a fazer perguntas. Ela tentava responder quando Pedro chegou. Pedro foi buscá-los e Nicholas disse que iam para Cancún. Pedro viera despedir-se deles. Horácio ligou para Helena para saber como iam as coisas. Ela ainda não havia explicado a Nicholas e que realmente estava escondendo tudo dele. Horácio lembrou ela que precisava ligar e ligar para ele quando chegasse lá nos Estados Unidos ou em Los Angeles. Nicholas então abraçou Pedro, que o beijou. Trocaram-se então o te quero e Pedro e Helena discretamente deram-se as mãos por um momento. Depois Pedro foi embora. Ele abraçou ao amigo chamado Jesus. Nicholas perguntou por seu pai e Helena disse que ela estava então sendo chamada de volta ao escritório. Helena e Nicholas caminhavam até o check-up. O funcionário verificou os papéis, devolvendo-os e dizendo-lhe que podiam embarcar. Ela pegou a mão de Nicholas para ir embora, mas o balconista bloqueou seu caminho assim que Ernesto chegou com a polícia. Ela estava sendo acusada de tirar um menor do país com documentos falsos. Nicholas abraçou Helena, gritando para não levar sua mãe. Ernesto quase arrastou o menino para longe dela. Pedro não estava longe e veio correndo. Ernesto apontou para ele, acusando-o de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarraram então Pedro, mas tudo que fizeram foi impedi-lo de seguir Helena ou Nicholas, que protestava o tempo todo. Ernesto finalmente o levou em uma fileira de assentos, sentou-se com ele e disse: às vezes, os adultos fazem coisas ruins. Sua mãe tentou levá-lo para Los Angeles sem minha permissão. Nicholas negou várias vezes. Ernesto então tirou xerox das fotos que tirou de documentos, ingressos e passaportes. Ele apontou para a assinatura no documento, dizendo que Helena havia falsificado sua assinatura e que isso era um crime. Nicholas não queria acreditar nisso, então Ernesto disse que costumava pensar assim, mas não porque Helena havia feito muitas coisas ruins. Nicholas o lembrou de que havia prometido nunca mais chamar a polícia.
Ernesto admitiu, mas renegerou porque se tratava de um crime muito grave. Ele não ia permitir que ela levasse Nicholas para morar com Pedro. Nicholas negou que isso estivesse acontecendo porque sua mãe não poderia viver com alguém que ela não amava. Nicholas disse a ela que havia levado para a competição de Pedro. Claro, Ernesto transformou isso em outro crime, que Helena havia traído os dois e deveria pagar as consequências do acordo com a lei. Nicholas disse que não queria que nada de ruim acontecesse, e Ernesto disse que nada de ruim iria acontecer. Ele abraçou a criança, que estava claramente triste demais para ser consolada. Helena tentou desesperadamente argumentar com a polícia. Pedro disse que eles estavam cometendo um erro. Um policial disse que eles deveriam falar porque tudo seria usado contra eles. Helena então cometeu o maior erro de todos. Disse que Pedro não tinha nada a ver com isso e toda a culpa era dela. Pedro disse-lhe para não dizer nada e esperar até que tivesse um advogado. Ela estava muito ansiosa para ver o sentido disso, dizendo à polícia que ele não tinha feito nada e que ela era a única culpada. Ela disse para procurar por seu pai para que ele pudesse pegar Nicholas. Ela disse isso pela terceira vez, que Pedro era inocente, e ela fez de tudo. O policial perguntou muito precisamente se ela estava admitindo sua culpa por isso. Ela olhou para Pedro, que balançou a cabeça discretamente. No entanto, ela olhou para o policial e disse sim, eu sou a única culpada. Pedro implorou para que ela não fizesse isso. Nicholas perguntou quando veria sua mãe e Ernesto disse que ela estava sendo levada para a delegacia. Nicholas queria estar com ela. Ernesto disse que no momento não podia. Ele também conta que ela iria por um tempo e eles ficariam juntos nesse meio tempo. Ele então disse a Nicholas que as mulheres são ruins e nunca devem confiar em uma. Então Nicholas disse, isso não é verdade, retirando sua mão de Ernesto. Ele então disse que o viu beijando sua tia Irene. Isso pegou Ernesto um pouco desprevenido e então ele acendeu o gás em Nicholas, dizendo que não viu o que pensou ter visto. Ele insistiu que não tinha nada a ver com Irene, dizendo que eles eram apenas amigos. Nicholas perguntou, honestamente, papai? E Ernesto jurou. No entanto, ele não estava olhando nos olhos do filho. Nicholas não parecia então acreditar em nada disso. Ernesto pegou e levou-o para casa. Pedro ligou para Horácio e contou o ocorrido. Horácio mal podia acreditar, mas Pedro disse a ele que Ernesto havia levado Nicholas e Helena estava a caminho da delegacia. Ele perguntou se Horácio tinha advogado e ele disse que sim. Ele disse que o pegaria e eles estariam lá. Nelson estava de uniforme olhando para sua neta. Ele estava tão feliz naquele momento quanto Horácio estava angustiado. A enfermeira entrou perguntando se ele gostaria de alimentá-la. Ele entregou-lhe então a garrafinha. Gabriela almoçou com Perla, contando-lhe o último problema. Samuel tinha ouvido toda a fraude que ela havia feito em Irene e não percebeu o que era. Além disso, ele estava agora de volta com Rosa e que ele tinha boicotado então na noite anterior. Perla perguntou como tudo isso aconteceu e Gabriela contou tudo o que tinha então dito à irmã. E ela nunca havia imaginado que Samuel ouviu nada disso. Perla viu que isso era um grande problema. Samuel tinha orgulho. Gabriela teve que explicar que Samuel não queria ouvir suas explicações. Perla perguntou se ela poderia perdoar então ele boicotar então com Rosa. Samuel e seu colega de classe estavam no corredor falando sobre garotas, quando viu então um post de um concurso de estudantes em que poderia participar. O grande prêmio foi 50 mil pesos, que era então a quantia exata que ele devia a Gabriela. Ele tirou uma foto então do post. Helena ligou para o telefone de Ernesto e ele colocou no viva voz porque ainda estava voltando do aeroporto. Ela implorou para falar com Nicholas e ele disse, ele está bem aqui comigo. Nicholas perguntou se ela o estava levando para Los Angeles e ela disse que sim, mas não teve tempo a dizer a ele. Ela estava então chorando muito. Ernesto então encerrou a ligação. O policial disse a Helena que essa era a única ligação que ela poderia fazer. Ela implorou dizendo que o pai de Nicholas era um monstro, mas foi em vão.
No mesmo momento, Ernesto estava usando isso para tentar convencer Nicholas de que sua mãe era uma mentirosa. Billy ligou para Andrea para ver se ela conseguia um pacote de casamento para a sobrinha. Andrea disse que isso poderia ser arranjado. Ela sugeriu que fossem ao escritório de Helena e, se ela não estivesse lá, poderiam falar com Irene ou Gabriela. Horácio e Pedro se encontraram com Rodolfo na delegacia. Rodolfo deu a eles a má notícia de que haveria acusações formais porque Helena se declarou culpada. Ele tinha que falar com ela antes deles. Eles o deixaram entrar no bloco de celas. Ele explicou que, como ela havia declarado sua culpa, pelo menos seria condenada a 5 anos por tentar tirar Nicholas do país sem a autorização do pai, e ainda mais com a falsificação, que era um outro assunto. Helena sabia que ela estava profundamente então arruinada e chorou porque estava então tentando salvar Nicholas. Nicholas não estava com fome e disse que queria ir para o seu quarto. Ernesto o examinou em busca de febre, que ele não tinha. Ele tentou persuadi-lo a comer alguma coisa, mas não o fez. Ele o deixou então ir para o seu quarto. Pedro entrou no bloco de celas para ver Helena mais tarde. Ela disse a ele que Ernesto havia desligado a ligação. Ele disse a ela que estavam esperando a prova do roubo de identidade para poder então salvar ela de lá. Ele disse que eles estavam fazendo tudo o que podiam para tirá-la de lá. Um policial veio e o fez sair. Irene e Ernesto conversavam ao telefone. Ele disse a ela que Helena havia sido presa e o porquê. Ela não sabia de nada sobre o plano porque Helena não confiava mais nela. Ele então disse que ela teria que ir à casa para convencer Nicholas de que não havia nada acontecendo entre eles. Ela perguntou se ele suspeitava de algo. Helena não sabia que Andrea e Billy ainda estavam atrás da porta entreaberta. Ernesto disse que não, mas estava pensando assim. Irene disse a Ernesto que o amava com toda sua alma e que faria tudo o que ela pudesse para poder finalmente ficar junto com ele. Ela finalmente disse que estaria lá para falar com Nicholas. Ela começou a rir quando André entrou e então deu um tapa bem em seu rosto. Difícil, viu? Então ela fala: desgraçada, como você ousa ter um caso com o marido de sua irmã? Irene olhou para a mãe com uma combinação de choque e medo. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, já deixa o seu like e muito obrigada.